GLP-1 além da moda, o que os nutricionistas e pacientes precisam saber. Nós estamos na terceira temporada do TreinoCast, primeiro episódio, e hoje eu trouxe uma convidada mais que especial, Cida Mariosa. Ela é farmacêutica, nutricionista, minha colega também, há 36 anos no mercado magistral. Cida, seja muito bem-vinda, se apresente, por favor, e conte um pouco da sua história. Eu que agradeço, Kaique, a oportunidade. Como você mesmo disse, sou uma farmacêutica há 36 anos, atuante no mercado magistral e atualmente nutricionista, né? Eu incorporei a nutrição também a esse conhecimento da farmácia. Eu digo que a nutrição me escolheu, até pelo convívio com esse universo e o quanto ela fez realmente diferença nas minhas escolhas pessoais. Então, a nutrição para mim é uma paixão e uma busca do conhecimento que realmente faz diferença. E você contou para mim que foi algo que você foi colocando em prática na sua vida e foi pegando gosto por isso também, né? Sem dúvida. Essa mulher que você tem aqui hoje na sua frente, né, com toda uma história profissional, foi permitido, né, eu criar tudo isso justamente porque o convívio com o universo da nutrição, esse pilar tão importante na saudabilidade, ele faz uma diferença enorme para o humano, a pessoa. E a nutrição ela foi me trazendo justamente esse encontro com o que vai trazendo mais saúde, mais condições. E foi isso que eu encontrei. E é isso que eu realmente trago para a minha vida. E você é a pessoa ideal para estar aqui hoje, porque esse tema tem tudo a ver com o casamento da farmácia com a nutrição, né? GLP-1. Vamos iniciar falando pro pessoal? Tem gente que não sabe o que é GLP-1, né? Então eu queria que você comentasse de forma básica para quem nunca ouviu falar, o que é esse tal de GLP-1 que está tão na moda hoje em dia? Pois então, Kaique, o GLP-1 é um hormônio natural nosso, né? Nós produzimos ele. E nosso organismo justamente produz para trazer aquela sinalização de saciedade. Eu me alimentei, eu estou saciada. Esse hormônio, entre alguns outros, mas esse fundamental, para falar assim, olha, você está saciada, basta. A questão é como nós estamos ouvindo o nosso organismo, né? Uhum. Mas o GLP-1 é um hormônio natural do nosso organismo. E eu fiquei pensando, né? Porque assim, eles poderiam ter escolhido um outro análogo, um análogo de repente da leptina, mas o GLP-1 ele conversa com todos os órgãos, né, do corpo. Então, ele foi o queridinho escolhido para fazer um medicamento que simulasse ele no corpo, né? Sem dúvida. A pesquisa com o análogo de GLP-1 ela já é muito antiga. Ela iniciou-se em 1983. Olha só. Né? E por que ele? Pelo volume de receptores que nós temos no organismo. Nós temos receptores de análogo dos GLP-1 em vários órgãos. E aí sim, né, entender e a aplicabilidade, né, desses análogos, que são esses medicamentos que está sendo tão difundido e tão comentado, foi uma busca de pesquisas científicas, entendendo justamente a aplicabilidade e como isso traria resultados, né, em termos de melhoria da condição de saúde mesmo do paciente. Perfeito, porque quando você comentou, a gente produz ele no corpo, só que ele tem aquela meia-vida curtinha, né? E aí com o medicamento isso se prolonga muito. Então a pessoa fica full time saciada, né? Sim. O nosso GLP-1, né, o nosso hormônio natural, a meia-vida dele chega no máximo 2 minutos. E quando hoje a gente traz, né, os medicamentos que foram desenvolvidos através desses análogos, né, você tem meia-vidas aí, né, tempo de vida mesmo no organismo de 7 dias. Nossa, Ciclo muita de 7 coisa. dias. Que aí a gente vai entrar, porque a gente vai comentar dos colaterais, né? Porque daí esses sintomas do corpo ficam por muito tempo e geram os colaterais que a gente vai comentar também, Sem dúvida, né? né? E qual que é a visão geral que você fala assim da farmácia e da nutrição com relação a esses análogos que saíram no mercado? Os análogos eles foram pesquisados e inicialmente utilizados em pacientes diabéticos. Então, ele tem sim uma aplicabilidade medicamentosa dentro do universo da farmácia, com muito rigor, claro, e com muita aplicabilidade, quantas pessoas se beneficiam justamente dessa medicação. E aí, no uso, né, durante o uso, começou a se observar os pacientes também com a perda de peso.
Certo. Foi onde se transformou, né, nesse olhar de utilizá-los para o tratamento da perda de peso. E todo esse combinar de situações vem sim no momento que hoje a gente tem um volume enorme de pessoas obesas, realmente, né, obesos sérios, que precisam de tratamento, uma oportunidade. Isso sem esquecer o início de tudo isso, que é o tratamento da diabetes tipo 2. E quando ele foi lançado antigamente, ele era uma molécula. Essa molécula foi evoluindo com a tecnologia, né? Em relação àquela primeira com agora que nós temos no mercado, há muita diferença de efeito e de colaterais? É uma crescente, Uhum. né? Desde o momento que foi se pesquisando e que se começou a desenvolver. Atualmente nós temos análogos, né, que tem mais de uma atividade, age no GLP-1 e no GIP. Então, Certo. é realmente a molécula se desenvolvendo dentro das pesquisas, e todo esse caminhar, com certeza, vai cada vez mais em busca de inovações, aplicabilidade na vida da medicina e da farmácia. E é, sim, uma pesquisa que a tendência é evoluir cada vez mais. Perfeito. E no mercado e também na sua prática clínica, como você tem visto o tempo de utilização? Porque tem gente que usa um mês, mas tem gente que usa 2, 6 meses, um ano direto. Qual que é a sua opinião com relação a esses tempos mais prolongados de utilização? Bom, o acompanhamento médico é fundamental. Uhum. Começamos por aí. E o da nutrição também. O tempo a ser utilizado e como isso vai ser conduzido é muito individual e muito através do olhar do médico e da nutrição. Pacientes que vão usar por muitos anos, até por conta da diabetes. Pacientes que vão ter um ciclo de tratamento na perda de, né, no caso da obesidade, e vão chegar no momento que eles vão parar. E é isso que vai conduzir, é justamente o profissional que está acompanhando aquele paciente, Perfeito. o médico. Porque o que a gente tem visto, infelizmente, hoje em dia, são pessoas utilizando sem o acompanhamento médico, e ainda aquelas pessoas que às vezes são magras, só tem uma barriguinha, que 1, 2 meses arrumando alimentação já resolveria, mas eles acabam partindo para usar o remédio que não precisaria. Pois é, hoje a grande questão que hoje a gente vê, né, dentro desse universo da procura dos análogos de GLP-1 para essa cosmética, eu falo dessa maneira, é a grande questão, né? Ele tem a sua aplicabilidade, ele sim deve ser utilizado e acompanhado. Onde fica a grande situação que eu vejo que não é o ideal? É justamente essa difusão que está, esse comentário, né? Trabalho que se faz muito nas redes sociais, utilizando eles como uma pílula da beleza, não uma pílula da beleza, quero falar uma pílula Um atalho, um né? atalho, um Exatamente. atalho para aquilo que você, escolhendo uma atividade, uma mudança no seu estilo de vida, você conseguiria e se manteria. Então, ele tem a sua aplicabilidade, ele pode ser e deve ser utilizado, e deve ser cada vez mais pacientes usufruir dessa estratégia para suas necessidades de saúde, mas a grande questão é como as pessoas hoje estão utilizando ele. Perfeito. Porque o remédio não é ruim, ele tem uma finalidade, né? Só que as pessoas acabam bagunçando um pouco o modo de usar. E aí que entra a parte dos colaterais, porque nem tudo é de graça, né? Não. Então ele tem os colaterais também. Quero que você comente um pouquinho sobre os colaterais desses análogos do GLP-1, por favor. Os colaterais que são mais comentados e que traz mais referência na literatura são os colaterais gastrointestinais. Enjoos, vômitos, né, a náusea, até mesmo a constipação. Alguns colaterais estão referenciando muito a própria local onde é aplicado, porque eles são na forma de injetáveis. Então, onde o local onde é aplicável pode trazer ali, né, uma reação naquele local. Com relação a colaterais mais sérios, a literatura hoje já fala em situações como pancreatite, alterações da tireoide. Como a aplicação deles é uma coisa ainda, vamos pensar, eles começaram a ser usados em 2014 para diabetes tipo 2.
principalmente nos Estados Unidos, os médicos e pacientes começaram a observar essa perda de peso. A Certo. partir de 2019, que é muito recente, foi se usado e a FDA aprovou o uso para obesidade. Entendi. Então, eles começaram a ser usados na obesidade. Tudo muito recente. Muito né? recente. A literatura traz, sim, já referência para esses efeitos colaterais que eu citei. Mas, com certeza, à medida que, né, vamos cada vez mais caminhando, usufruindo, usando essa estratégia medicamentosa, a gente pode ter outros relatos. Perfeito. Então, ó, se a gente puder pontuar, a gente tem a parte do retardo do esvaziamento gástrico, a gente pode dizer assim, né? A pessoa fica saciada a todo momento e acaba comendo pouco, não consegue comer grandes quantidades. A gente tem a parte assim que a pessoa está comendo pouco, então isso também compromete o aporte de aminoácidos, de proteína, e acaba tendo um pouquinho de perda de massa muscular. Queria comentar dessa parte com você. O que você acha com relação, principalmente a esse esvaziamento gástrico e a parte muscular do paciente que está fazendo o uso? É justamente isso que você acabou de falar. Eles trazem um período de saciedade muito extenso. E o paciente, se ele não estiver muito bem orientado e acompanhado com a nutrição, ele vai trazer, sim, esse processo que leva a uma perda de massa magra. A gente quer, sim, né, uma perda de massa gorda, a gente quer perder ali, trazer uma melhoria da composição corporal desse paciente, mas perder massa magra, você sabe muito bem que isso aí é um impacto muito grande. E nesse sentido, faz toda a diferença o acompanhamento nutricional. O paciente ele precisa ter ali o nutricionista e o médico conduzindo ele para os benefícios da medicação sem, né, minimizar ao máximo os efeitos colaterais. E um dos efeitos que realmente hoje a gente já vê claramente dentro das nossas clínicas é essa perda de massa magra. Sim. Pacientes que hoje, né, têm isso muito, procuram muitas vezes a nutrição porque percebeu isso, né, a flacidez, e aí vem junto ali o envelhecimento e a massa magra realmente sendo perdida. Perfeito. E tem a parte até do enjoo associado, né? Os pacientes sentem um pouquinho de enjoo por essa saciedade maior, digamos assim. Acaba se alimentando pouco, a própria aporte proteico fica impactado com isso, né? A própria hidratação, olha que coisa importante. Que é um ponto muito importante. Super né? importante, o paciente também deixa de se hidratar. E a gente pode imaginar o seguinte, Kaique, aquele paciente que está sendo acompanhado, ele está ali como o nome diz, ele está ali com o médico, com a nutricionista. Mas como nós falamos inicialmente, esse volume de pacientes que estão usando os análogos de GLP-1 até de uma maneira sem um acompanhamento adequado, o como isso realmente hoje vai estar impactando esse paciente. Será que ele tinha ou ele tem ali alguma questão de saúde junto com o análogo, trazendo, por exemplo, mais déficit nutricional? Perfeito. Porque às vezes ele já tem uma comorbidade que ele não sabe, começa a usar e isso pode vir à tona, né? Quando ele está no acompanhamento, a gente tem exame, a gente sabe, faz a anamnese do paciente, junta os dois e acompanha ele da melhor forma possível. Sem dúvida. Né? Este é o papel do nutricionista nosso, né? Trazer justamente o benefício e o acompanhamento. E eu fico imaginando, né, os pacientes que, quando não bem acompanhados, ou ele não vai realmente, né, usufruir do melhor desse tratamento, certo. Né? Ou ele vai acabar trazendo um pós com mais déficit, né? Perfeito. E com relação a vitaminas e minerais, para quem está utilizando os análogos, qual é a sua opinião? Precisa suplementar, não precisa? Depende do caso. Como nós falamos, né? Se o paciente ele não está bem acompanhado, se ele está fazendo de uma maneira inadequada e ele não está fazendo um aporte nutricional adequado, com certeza ele vai ter um déficit nutricional que vai impactar nos micronutrientes e nas vitaminas. Então, a suplementação ela vai vir de encontro
ao que o paciente tem ali, como você mesmo falou, na avaliação dos seus marcadores bioquímicos, na própria anamnese dele, o quanto ele realmente consegue ou consegue estar se alimentando de forma adequada, e aí sim a avaliação desse profissional vai trazer para ele a necessidade ou não da suplementação desses micronutrientes. Perfeito. E na parte alimentar, você acha que tem algum alimento que deve ser evitado e algum que ajuda durante o tratamento? Os alimentos evitados, com certeza, são alimentos que vão conduzir esse paciente a trazer mais enjoo. Então, vamos pensar em frituras, ultraprocessados. Esse tipo de alimento, a gente sabe claramente que não deveria ser usado, mas neste tratamento, com certeza, Vira a regra, ser né? regra. Não pode. E o aporte aí pensando naquilo que a gente deve utilizar, eu penso sempre num aporte proteico adequado, Certo. né? Alimentos ali mais ricos em nutrientes, e aí nesse contexto um plano alimentar individualizado. Esse é um ponto importante do plano alimentar. O estilo da dieta, como a gente vai fracionar ao longo do dia, também pode ajudar ou atrapalhar o paciente, né? Sem dúvida. É um paciente que ele com certeza não vai conseguir se alimentar em volumes muito grandes. Então é necessário fracionamentos em mais vezes dessa dieta, desse plano alimentar. Perfeito. E com isso, né, na escolha desses alimentos com um aporte nutricional bom, com fracionamentos maiores durante o dia, facilitando esse paciente a realmente se adequar ao tratamento sem ter essas perdas nutricionais impactantes que pode vir a acontecer se ele não tiver um acompanhamento. Perfeito. Então, pequenas porções ao longo do dia, Sim. bem fracionadinho, e aí vai ser um paciente que, assim, infelizmente, talvez a gente pode falar assim, nessa fase, não vai poder fazer aquele prato com uma montanha de salada e legumes, porque não vai caber, né? De repente eu penso assim, ó, se ele vai fazer só legumes, não vai ter carboidrato, ele vai ficar fraco. Aí a gente tem que analisar para cada paciente também, né? Sim. O que você acha? Eu acho importante ter uma questão muito comum. Olha que coisa interessante. Tem pacientes que vão ter enjoos, diarreia. Tem pacientes que vão ter constipação. Certo. Esse meu paciente, qual é o efeito colateral que ele está sentindo? E aí, qual é o aporte de fibras que eu vou dar para ele? Em que situação que eu preciso dar mais ou menos? Perfeito. Né? Então, tudo isso, como eu volto a falar, é o plano alimentar individualizado. Ótimo. Para isso, o profissional nutricionista hoje, né, ter conhecimento de como esses análogos, eles realmente trabalham o organismo, uma boa anamnese do paciente, que é o que você falou, os exames, né, os bioquímicos dele, uma avaliação de como está, né, esses marcadores, e aí sim traçar uma estratégia alimentar que faça com que ele tenha o benefício da perda de peso, que é o que ele está buscando, Certo. ao mesmo tempo sem os malefícios ou minimizando o máximo possível através da orientação com alimentos realmente saudáveis e possíveis de serem utilizados para esse perfil de paciente. Perfeito. É isso mesmo. Então é uma personalização, né? Uma forma individualizada para cada um, porque cada um vai ter um sintoma diferente. E você tem que ter esse olhar. Um tem esse efeito. Aí eu vou entrar com uma fibra, com uma vitamina, fracionando mais ou menos, mas tem que ser personalizado. Não pode ser receitinha de bolo nesse caso, né? Hora nenhuma. Perfeito. E para ajudar a minimizar esses colaterais, a gente tem a parte da suplementação. Então eu já queria entrar na parte da suplementação, principalmente agora falando da parte da massa muscular, que é muito importante, que muitos pacientes têm essa perda. Então tem ativos hoje em dia que a gente pode usar para minimizar essa perda, essa talvez mini sarcopenia, digamos assim, dos pacientes que estão utilizando os análogos? Sim. Hoje eu vejo, né, que o universo da suplementação, ele é um universo que nos possibilita profissionalmente usufruir para que nós possamos, para esse paciente que tem as dificuldades, às vezes, de atingir, por exemplo, aporte proteico. Não é uma questão muito comum o paciente não conseguir atingir? E concorda que é um momento que ele precisa atingir? Uhum. E aí, como eu vou fazer isso?
O mercado hoje magistral, e eu falo aqui enquanto, como eu falei inicialmente, a farmacêutica está aqui falando, o mercado magistral hoje ele permite a nós, profissionais, usufruirmos e oferecermos aos nossos pacientes um aporte proteico junto, né, justamente para atingir aquele volume de proteína necessário Porque ele não vai ter fome para comer para aquele bife comer, daquele não tamanho, vai. né? E aí você vai e faz sim uma suplementação. E hoje nós temos proteínas maravilhosas. Citando aqui, a gente trabalha com a proteína da ervilha, a Veg Protein. Perfeito. É uma proteína vegetal, ela é obtida da ervilha amarela. Olha E só. olha que interessante, a tecnologia que eles usam para fazer essa proteína, eles usam essa ervilha, que ela tem uma excelente palatabilidade, ela entrega uma quantidade de proteínas bem interessantes, e aí uma oportunidade para o paciente que precisa que nós possamos fazer ali um aporte proteico para ele. Ah, e só frisando o ponto, porque tem muita gente que ainda tem aquele preconceito com proteínas veganas. Hoje em dia, com a tecnologia, não tem mais aquele fundo arenoso que a gente sentia antigamente. Já estamos em outra etapa, né, Cida? Outro momento, justamente trazendo o benefício do uso de uma proteína. Por que eu estou citando? Hoje a gente tem vários tipos de proteína, né? Inclusive a proteína obtida do leite, enfim. A distensão que isso pode ocorrer, né? Exatamente. Então, ter uma oportunidade de um outro tipo de proteína é uma grande diferencial para nós, enquanto profissionais, para o nosso paciente. E se a gente for pensar no aminograma dessa proteína, ele também acaba sendo semelhante e é benéfico da mesma maneira, Benéfico né? da mesma maneira. Perfeito. E agora eu quero que você nos conte de uma coisa muito especial, que é um ativo, que é o BioArct. Porque ele vai ter uma ação muito especial também nessa parte de perda de massa muscular, né? Para ajudar a conter a perda. Conte-nos um pouco mais sobre ele. Pois então, Kaique, o BioArct é uma biomassa marinha obtida da Chondrus crispus, que é uma alga, né? E ela tem uma capacidade muito interessante de aumentar de forma natural a nossa condição energética. E atualmente nós tivemos um estudo com ele, mostrando a capacidade do BioArct na expressão de genes que atuam diretamente no nosso potencial energético celular, nas nossas mitocôndrias. Olha só, a famosa mitocôndria, A famosa né? mitocôndria. E aí, ele também, neste estudo, ele mostra a expressão de genes que estimulam também a questão do mioblasto. Então, hoje, nós temos o BioArct como uma estratégia para utilizar tanto no sentido de melhoria da energia, como também de um sinalizador para estímulo de mioblastos. Isso é importante porque uma das questões que a gente avalia nos pacientes com o uso dessa medicação, desses análogos, é justamente a questão da perda de massa magra e também pacientes que trazem por um déficit nutricional uma perda, uma fadiga. Perfeito. E aí você pode usufruir do BioArct em associação com a Veg Protein. Olha que interessante. Nós oferecemos ao paciente um aporte proteico junto com um suplemento que vai também atuar tanto na questão energética muscular do paciente. Porque tem muitos pacientes que têm o sintoma de baixa de energia, não tem? Durante o uso. Então a gente já vai trabalhar essa parte também. Também. Então a gente forneceria os aminoácidos com a proteína e ainda tem um ativo que sinaliza a célula para falar, oh, peraí, você não precisa perder tanto músculo assim, né? E já ajuda nesses dois lados. Sim. Perfeito. E para a pessoa, assim, o foco de quem está usando hoje em dia é o emagrecimento, é a perda de gordura, né? Tem algum outro ativo? A gente está falando do acompanhamento durante o uso, mas a gente tem também o desmame dele, né? Sim. E que é uma parte crítica, porque você está usando o medicamento, você vai ter o desmame para cortar, então tem alguns pacientes que têm uns outros colaterais, digamos assim, né? Eu queria falar dessa parte do desmame dos análogos. Hoje, o que mais impacta o paciente quando ele está no uso desses tratamentos é justamente a ansiedade ou aquele momento que ele vai realmente estar no momento que ele já atingiu o objetivo dele. E aí ele vai precisar, a gente fala o desmame, sair do tratamento.
E a ansiedade que isso pode trazer. Nossa, eu vou sair, eu vou ganhar peso? Se ele estiver bem acompanhado, se ele estiver com todo um rigor de acompanhamento, essa mudança do paradigma da obesidade e dessa mudança do estilo de vida, ele realmente atingiu, isso é super importante. E aí, neste momento, o que nós, enquanto profissionais, vamos dar de estratégia para ele, para que ele fique seguro daquilo que ele atingiu, ele vai conseguir manter. Essa é a grande questão, né? O medo de perder o que se conseguiu. E aí, nesse sentido, nós temos sim, Kaique, hoje suplementos que tenham a atividade para ajudar esse paciente no desmame de forma segura, mantendo o que ele conquistou, junto com todo esse aporte, né, de profissionais, enfim, que ele foi buscando ao longo desse tratamento. Perfeito. Para não ter esse reganho também, Para não né? ter o reganho, porque o reganho existe. Com certeza. E se a gente vê muito reganho em quem não está sendo acompanhado, né, por uma equipe, digamos assim. Sim. Né? Porque o ideal, vamos pensar no mundo ideal. Você tem um médico, você tem um nutricionista, até poderia ter um psicólogo junto, dependendo do caso. E aí vem o educador físico com a parte do treinamento. Aí seria o mundo ideal para o paciente, mundo ideal. né? Eu vejo hoje os análogos como uma grande estratégia medicamentosa, uma estratégia para pacientes que realmente têm a necessidade, mas é como uma oportunidade por um momento que ele vai ter ali como estímulo para ele fazer a virada de chave que Perfeito. Ele precisa. É isso mesmo. E tem algum ativo em especial que você gosta para trabalhar nessa fase do desmame? Sim. Hoje nós temos no mercado o Slim Pro. Certo. Ele é um ativo, olha que interessante o mecanismo de ação dele. Ele vai de forma natural, ele é um secretagogo, então ele vai sinalizar para o nosso organismo o estímulo para aumento do GLP-1 natural, Olha só. aumento de CCK, do peptídeo YY. São hormônios importantíssimos que nos trazem essa saciedade e esse retardo do esvaziamento gástrico. E o grande diferencial dele, ele sinaliza no nosso hipotálamo para que o nosso hipotálamo reduza um aumento da proteína GUT, que é a nossa proteína legal. que fala assim, olha, eu tô com fome, vamos comer de novo? E aí você tem hoje um suplemento que você pode conduzir o seu paciente nesse final de tratamento, no momento, né, de você realmente se desmamando do tratamento do análogo, como uma oportunidade para fazer uma manutenção dessa saciedade, Perfeito. desse retardo, né, do esvaziamento, de uma maneira mais conduzida naturalmente. Em vez de dar aquele rebote, vai ser uma forma mais branda que vai acontecer tudo, né? Mais branda. E é no momento que o paciente já atingiu o objetivo. Então, a gente vai trabalhar ali o diferencial de dose, associações, para trazer o benefício para o paciente. Perfeito. Agora eu queria fazer o teste ao vivo aqui, porque a gente trouxe umas amostras dos produtos, né? Por favor. Vou pegar para nós aqui. O BioArct e o Slim Pro. Porque você tinha me contado que a solubilidade deles é muito fácil, né? Eles estão na base da proteína vegana, é isso mesmo? Perfeito. Olha, aqui a gente tem o BioArct. Ele está na Veg Protein. Certo. A gente está com o edulcorante aqui, as frutas vermelhas, é um edulcorante todo natural que nós trabalhamos. E aí sim, né, uma oportunidade de você repor a energia do paciente junto com a proteína. E como eu realmente falei para você, essa proteína ela tem uma excelente palatabilidade e ela é muito fácil de diluir. Então, é uma forma, né, farmacêutica, em forma de sachês, para que o seu paciente possa levar, por exemplo, lá para o trabalho dele, no momento que ele precisa ali à tarde, pode ser um lanchinho da tarde. Faz o lanche da tarde. Perfeito. Aqui a gente vai dissolver em água, mas pode ser dissolvida em outros veículos também, que o nutricionista pode estar orientando. Perfeito. Sem dúvida. E aqui nós temos o Slim Pro também na base vegana, né? Sim, o Slim Pro, como eu falei, que é esse ativo que tem essa finalidade de trazer saciedade para o paciente, atuando nesses hormônios da saciedade, e a gente coloca ele na forma vegana. Esses Slim Pro, eles são peptídeos hidrolisados marinhos. Olha só. Olha que tecnologia maravilhosa.
vai de encontro, né, justamente com o que hoje se fala muito de ativos com tecnologia de peptídeos, trazendo esse benefício de saciedade. Perfeito. São peptídeos específicos que vão ter uma ação sinalizadora específica no nosso corpo, né? No nosso corpo. Perfeito. Então agora é hora do teste. Vamos ver. Vamos ver. Uma colher para você. Obrigada. Vamos ver a solubilidade deles. Então, esse aí, qual o sabor que é? Esse aqui é frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Esse aqui... Esse aqui é o pistache. Pistache, olha só. Deve ser gostoso. O pistache que está na moda, né? Hoje tudo é com pistache. A gente também vai no mesmo caminho, trazendo aí um... E assim, o sabor, isso a gente pode também... Pode modificar para outros sabores, Sim, né? Sim, a gente tem, frutas amarelas também, que é muito gostoso. Então, a gente tem várias oportunidades hoje, através do mercado magistral, de oferecer ao paciente sabores que se adequam a... Vamos lá. Hora da verdade. Esse aqui eu tô curioso para ver o sabor. Vai fazendo um pouquinho. Para uma proteína vegana, é que a água tá um pouquinho gelada, essa água aqui, né? Mas ela se dissolve super bem. E também poderia utilizar um mixer, né? Para quem gosta mais batidinho. Mas ele pode ser dissolvido. Aqui a gente está usando ela com o BioAct, né? Mas ele tem uma solubilidade muito boa. E ele, se vai experimentar, você vai ver que sabor maravilhoso. Ela tá com uma cara de leve já, né? Só de misturar já tá com uma cara de que tá leve. Pronto. Vamos ver. Um brinde à tecnologia dos ativos, né? Com certeza. Muito saboroso, hein? Não falei? Adorei. Muito, ela é leve, né? É leve, ela não deixa aquele sabor arenoso, percebe? Perfeito. E você tem aqui o benefício de uma proteína com um ativo, neste caso, que traz essa questão energética, sinalização, e nesse caso aí um ativo que traz essa saciedade para o paciente. Então aquele paciente que não gosta muito de carregar cápsula, que esquece de tomar, ele já leva o sachê com a proteína e o ativo junto. Para tomar de uma vez só para facilitar, né? Sim. Muito bom, muito bom. E já é um sabor delicioso, que talvez até quem gosta mais de docinho já mata a vontade do doce. Você sabe que ele não tá com nada que adoce, ele tá no seu produto natural aqui, assim. Olha só, então tá sem nenhum adoçante. Sem nenhum adoçante. Olha só, nossa, tá de parabéns. Muito bom mesmo, adorei. Então, tanto no acompanhamento quanto no desmame, a gente tem essas estratégias que podem ser utilizadas. A proteína sempre vai bem, né? Vai bem. A suplementação de proteína. Com certeza. Mas os ativos específicos, a gente pode usar um durante o acompanhamento, o outro durante o desmame. Você sabe que uma utilização muito interessante para o Slim Pro também, o paciente, quando ele está no tratamento, dentro do ciclo que eles fazem, pode acontecer, dentro da dosagem do análogo que ele está usando, o ciclo de 7 dias, quando vai estar lá para o 4º, 5º dia, ele voltar a sinalizar vontade de se alimentar. Tá. Mas ele ainda está dentro do ciclo, ele não vai tomar uma nova dose, ele só vai tomar uma nova dose no 7º dia. Certo. E aí você pode usar o Slim Pro nessa estratégia também para auxiliar ele nesse período. Perfeito. Então fica uma grande oportunidade, tanto no desmame, quanto neste momento que o paciente, entre o ciclo ali, ele ainda tem essa sinalização de fome. Porque o que acaba acontecendo quando a fome volta é aquela hora que aumenta a dose do análogo, não é? Isso. Então, ao invés de aumentar a dose, mantém. E entra com um ativo natural para modular. Perfeito. E muitas das vezes, se aumentar a dose no análogo, acaba não se adequando ao paciente, porque ele pode trazer efeitos colaterais mais impactantes. No sentido de mais enjoo, mais diarreia, é uma estratégia de você manter ali uma dose que está trazendo resultados e junto com um suplemento. E quais são os pontos principais de atenção que o médico e o nutricionista tem que ter, então,
para assim, a hora de saber de tirar, de desmamar? Quais são os pontos principais desse acompanhamento e desmame? O desmame ele vai chegar onde o paciente atingiu o seu objetivo, Perfeito. né? E naquele momento ali vai realmente ser necessário o desmame. E o nutricionista vai ser o profissional que vai trazer esse aporte para o paciente. Para quê? Para que ele, ao ser liberado do uso dos análogos, ele está confiante do que ele atingiu, mantendo ali, né, um padrão alimentar, junto com tudo aquilo que hoje a gente sabe que é importante, a atividade física, o Com sono, certeza. e o manejo de tudo isso, que ninguém melhor do que um nutricionista para trazer esse benefício para o paciente. Muito bom, ótimo, viu, Cid? Eu quero que você deixe uma mensagem especial para os profissionais da área da saúde, uma mensagem, e outra para os pacientes sobre essa visão, esse tema dos análogos, por favor. Para o profissional, eu digo que se atualize sempre, olhe para o seu paciente de forma holística, faça com que ele realmente tenha um tratamento individualizado, entenda a necessidade dele. E para o paciente, procure um profissional que olhe para você de forma individualizada, dentro da sua necessidade, e evite de fazer coisas porque o colega fez, o Exato. amigo deu resultado. Você precisa de ser acompanhado por um profissional que realmente entenda aquela necessidade e você possa realmente usufruir dos benefícios que sim esses análogos podem trazer, mas com muita seriedade na sua saúde. Perfeito. Nossa, adorei. Muito obrigado de você ter vindo aqui, compartilhar todo esse conhecimento que você tem de anos de mercado e prática clínica também, né? Porque Obrigada, Kaique. são informações muito importantes, porque tem muita gente perdida. Então, acho que esse foi o objetivo aqui da nossa conversa, né? Orientar melhor quem está perdido aí nesse mundo dos análogos e para quem já tem as condutas na parte clínica, ter mais opções aí para beneficiar os pacientes. Eu que agradeço. Uma delícia estar com você. Muito É obrigado. uma oportunidade nós podermos discutir esse assunto tão importante. Obrigada pelo espaço, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito honrada de conhecê-lo e de fazer esse trabalho com você. Obrigado, eu agradeço muito. Muito obrigado. Pessoal, obrigado por vocês acompanharem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aqui, nos seguir e até o próximo episódio. Tchau.